bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Vou tomar um shot de alga. Fala, meus anjinhos! Estamos começando uma conversa na manhã desta terça-feira, dia 14/7 de 2026. São 11 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo nos canais ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos também em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. É mais um rolê aqui no nosso ICL falando sobre Copa do Mundo. Hoje é dia de final antecipado da Copa. Hoje temos França e Espanha definindo o primeiro finalista, 4 da tarde. Teremos França e Espanha e pela primeira vez em muito tempo não vai ter semifinal na Globo. Meus amigos, vai ser só na Casa TV. Vamos falar bastante sobre esta partida, dos nossos divos periféricos, né? O Lamine Yamal e o Kylian Mbappé. Vamos falar sobre este confronto, racismo contra jogadores franceses. Vamos falar sobre o ditador Mbappé. Que história é essa? Conhece o memes? Conheces os memes? Então vamos mostrar aqui para vocês. A Noruega sendo recebida pelos torcedores. O neopentecostalismo. A Letícia não consegue falar esse termo. Diz aí, Letícia, neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Conseguiu. Você disse que não conseguiu. Parabéns, amiga. Vamos falar sobre Bet, vamos falar sobre o homem processando Carlinhos Maia, Deolane e Virgínia. O motivo? Tem vários, né? Você podia processar isso por qualquer coisa. Vamos falar sobre o site de compras falsas que está aqui há 6 meses neste roteiro. Mano, a gente tem que falar hoje, por favor. Vamos ver se dá tempo. E vamos falar sobre necromancia digital. O que é necromancia digital? O que é, Vitão, necromancia digital? Necromancia digital é... A sua mão no meu. Não faço a menor ideia. Necromancia é magia da morte. E filme de digital? coisa de fantasia. Digital. Um boneco de voodoo online, talvez. Pensa, mano, IA, estamos em tempos de IA. É aquelas pessoas que fazem coisa com gente morta. Tá, já a gente conta, calma. Vamos chegar nessa, Tá, então. vamos chegar. Se der certo, a gente chega. Beleza. Bom dia, Will. Bom dia, chat. Bom dia, Papo Legal. Vamos lá. Vitão, dica de hoje. Trouxe uma dica de um álbum muito bom do ano passado. Sofisticada, da MC Sofia. É um álbum de rap, funk, maravilhoso. Disponível em todas as plataformas. Bom dia e bora lá. Achei pouca coisa hoje. É isso? Acabou? Sim, é. Tá bom. Agradecendo a todos vocês que já estão no... Papo legal. Temos a nossa enquete aberta. Para qual colonizador você vai torcer? Franceses, espanhóis, pela intervenção alienígena, ou vai fazer jejum de Copa hoje, nessa terça-feira? Não vai assistir, vai ficar de boa. Agradecendo a Maria Helena, que está aqui, Ana Paula. Maria Helena perguntou se eu gostaria de ver uma ditadura do Mbappé. Nossa, o Mbappé. Inclusive, o Mbappé tem uma rolona. Kleber Antônio, Amore, Substância, Eduardo Silva. Quem mais? Danilo Gonçalves, Bora Bahia, meu porra. Marcos Bambam, todo mundo que está aqui acompanhando, muito obrigado pela audiência de vocês. E nós vamos juntos até as 12h30. Dito isso, quem vem aqui também hoje é ele, o pequeno Samuel, o Little Sammy. Olha, nem combinamos, Gustavo. Muito bem. Samuel Noblar veio com belíssima peita do Santa Cruz. Tudo bem, Gustavo? Santo. Clássico do Nordeste. Tudo que você não é, santo. Eu sou. Santo você não é, pois. Eu não sou santo e você é a cruz da minha vida. Mbappé ou Bellingham? Quem é o mais interessante no futebol para O você? Bellingham tem uma bunda maravilhosa. Agora, você já viu
o volume russo do Mbappé é um negócio impressionante, Gustavo. Atenção, pode ser campeão do mundo. A quem interessa censurar o volume russo de Mbappé, Vitão? Príncipe, Ah, um dia faremos uma revolução, seremos os donos, quem sabe, um dia desse programa, faremos uma revolução e aí poderemos mostrar tudo. hashtag sem censura. Sem censura. O Vitão é nosso censor aqui. O Vitão é nosso censor. Um dia faremos uma revolução, se prepare. A Copa tá acabando, mas tem jogo ainda. Tem mais 4 jogos, Guga. Eu já estou com saudade de Copa do Mundo. Não acabou, mas já estou com sensação de saudade. Um Uzbequistão e Colômbia, assim, sabe? No meio. Eu Príncipe, eu vou te falar, todos os jogos foram legais. Eu vi todos. vi também. Quase todos. Teve alguns que eu acabei não vendo. Alguns eu dei pause e vi depois, mas eu vi. Não vi todos ao vivo, mas eu vi todos os jogos da Copa. Então eu digo, com conhecimento de causa, vale a pena colocar um bando de seleção que a gente achou que era michuruca, porque Copa é Copa. É um super palco do futebol e todo mundo dá a vida e sempre é um jogão. Essa é a real. Eu tô deprimido. Eu tô triste, Gustavo. Eu vivo para a Copa do Mundo. Eu fico esperando. Cada 4 Mas anos, qual que é a um parte motivo. boa? Ano que vem tem Tem. no Brasil. As minas. Nós podemos Teve os ir no jogos, vai ter estádio vida. assistir, o que é muito mais gostosinho. Muito mais da hora. Podemos ir para Maracanã, vai ter no estádio do Corinthians aqui, Mané Garrincha. Mineirão, você vai no Mané Garrincha aí. Nós teremos Lá da minha casa. Nós teremos o prazer, perto do estádio do Ceilândia, que alguém vai mandar uma camisa um dia. Guga Noblar, hoje tem Para de França. pedir coisa, cara. Hoje tem França. Minha mãe diz que parece filho de cego. Eu meio capacitista, mas vale. França e Espanha decidem uma vaga na grande final da Copa do Mundo. O confronto coloca frente a frente 2 gigantes. Temos aí quantos títulos mundiais? 4, né? 3 da França, 1 da Espanha. Ou 2 da França? Não, 2 da França. Não. 2 da França. E 1 da Espanha. Só 2. Isso. Então temos aí 3 títulos mundiais em campo. O jogo já ganhou status de final antecipada por seleções que, segundo a Letícia, aqui pelo menos, no nosso roteiro, a análise é dela, são as seleções que mais convenceram ao longo do ciclo até a Copa, mas também durante a Copa. A França chegou com uma campanha mais robusta, enquanto a Espanha, a atual campeã da Eurocopa, levou a melhor nos últimos duelos entre as duas equipes. Para muita gente, quem passar essa semifinal é o favorito ao título, Guga. Você concorda com isso? Que delícia. A Espanha não perde desde 2023. Para perder só nos pênaltis. A França é um monstro, né? Esse canhão. Mas não dá para subestimar a Argentina. A Argentina não tem jogado bem. A Argentina tá jogando 120 minutos todo o jogo. Mas é a Argentina, irmão. Eu acho a Argentina tem um peso maior do que França e Espanha, inclusive. Então, não sei. Não dá, eu não acho que tem um peso, que a Espanha seja mais favorita que a Argentina. A maior favorita, a única que dá para colocar no topo é a França, um pouquinho acima das outras, mas futebol é futebol. Até a Inglaterra, que é pipoqueira, dessa vez tem chance. Graças ao Bellingham, que é um monstro. O time é do Bellingham, não é do Kane. Ele que é o cara. 6 gols, príncipe. Ele é jogador meio campista. Ele não é o cara que tá na banheira, que nem o Kane, o Haaland. E ele tem 6 gols na Copa. Não, o cara é um monstro. Você tá achando que vai dar o quê, príncipe? Mas o Espanha... Messi não é banheirista, né? Só queria saber se... Não, né? Não, Messi é verdade. O Messi é outro cara que não é... A função do Messi não é ficar só como centroavante. O Messi é outro monstro, né? A função do Messi... Ele até tá jogando como um meio-campista. Aquele meio-campista que joga no ataque. Mas, mesmo assim, também não é só obrigação dele fazer gol. Ele tem que criar jogada de gol. E mesmo assim ele tá sendo o artilheiro da Copa. O Messi é um monstro também, eu reconheço. Ele merece cartinha já. Subir a cartinha dele no FIFA. 86 não condiz com o futebol dele. O FIFA rebaixou muito o Messi. Dito isso, Gustavo, você tinha perguntado quem é o meu favorito. Para mim, a França, desde que começou a Copa, né? Nossa Senhora, ninguém dá tirava de cima. Jesus Cristo.
Se eu tirar a camisa, eu não fico muito atrás, não, Príncipe. Nada, fica atrás não. Eu me perdi um pouco. Pra mim, a França tem o melhor futebol dessa Copa, Gustavo. Já era o melhor futebol do ciclo, né? Assim, a seleção da França tem muito... As peças todas são muito boas, né? É uma seleção que tem um craque óbvio, né? O Kylian Mbappé, mas obviamente também tem outra... O Olise tá jogando uma barbaridade nessa Copa do Mundo. A seleção da França tem jogado por música nessa Copa. Então, acho que a França passa. Tem gente dando mais apertado. Eu vou, inclusive, mudar o meu palpite aqui na enquete, aqui no nosso bolão da firma. Eu tinha colocado 2-1 para a França, vou botar 3-1. Acho que a França abre 2-0, a Espanha empata e a França faz mais um para deixar tranquilo. Para mim, a França ganha por 3-1, a França se classifica para a final da Copa. Arriscando, Príncipe. 3-1. É que tá todo mundo apostando 2. Aí, como eu quero... Ah, claro. Você quer ganhar um bolão sozinho. Quando você aposta alto, você também tem chance de recuperar. Então, vou aí para 3-1 para a seleção da França. A Espanha... Você lembra que a Espanha só levou um gol na Copa, né? Mas entretanto, o histórico recente dá vantagem para os espanhóis. A última vez que as duas equipes se enfrentariam em uma Copa foi em 2006, quando a França do Zidane venceu por 3-1 nas oitavas. De lá para cá, o cenário mudou. A Espanha passou a levar melhor no confronto direto. Venceu 7 dos últimos 10 jogos entre as duas seleções. As derrotas que mais pesam para os franceses são as mais recentes. A Espanha eliminou a França na semi da Eurocopa e também na Liga das Nações 2025, sempre com destaque para Lamine Yamal. Na Euro, o craque marcou um golaço na virada por 2-1 e no ano seguinte fez 2 gols na virada por 5-4. Inclusive, o Yamal foi perguntado sobre isso, né? Ele falou, a França tem uma seleção extraordinária, mas nos últimos confrontos a Espanha ganhou jogos. Pois é. Espanha é monstro, cara. Espanha é treta. Espanha não leva gol. Só levou 1 na Copa. O Príncipe achando que vai levar 3 hoje. Quando joga europeu contra europeu, eles não costumam se arriscar muito. Às vezes o jogo é chato. E é jogo de pouco gol. Quando tem vantagem em semifinal, você se fecha. Você não se abre. Então é mais improvável marcar mais gol. Por isso que é comum. Eu colocaria 1-0 ou 1-1 nesse jogo. Eu nem acho que vai ter 2 gols para nenhum lado. Porque é um jogo trancado, europeu contra europeu. A França realmente tem um ataque monstro, mas mesmo assim a Espanha também tem uma zaga monstro, tem volantes incríveis. É um jogo para pouco gol, prevejo pênaltis. Vai ser dramático. E aí pênalti é pênalti, irmão. Tô torcendo para a Espanha conseguir uma zebrinha e ir para a final. Quero França distante do título para que ninguém se aproxime do nosso penta. A França já tem 2 títulos. Então, que ganha a Espanha, ou até mesmo a Inglaterra, apesar de eu não simpatizar muito com a Inglaterra. E aqui eu tô vendo aqui que tem uma galera que tá torcendo para a França, né? E tem um aqui que é fã do Bellingham também, o Wagner 2002. Enfim, tem outros que são fãs do Messi. Você é fã do Messi, né, Príncipe? Você é argentina. Sou fã do Messi. Você é traidor da pátria. Mas torçam por quem tem menos título. Torçam pelo Brasil, portanto. Pelo Brasil? Tá. Falei. Não, com os outros distantes. Eu tô fazendo isso pelo Brasil. Entendi. Eu só sou patriota na Copa. Entendi. A torcida da Espanha, em compensação, tá metendo medo. Olha só a animação da torcida espanhola, Gustavo. Amor, vai longe. Qual a diferença disso para eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor? Nenhuma. A França tá assim, ó. A torcida da França tá assim, os franceses.
pouco eles explodem em Paris. Isso aí é em Dallas, né? Onde Tá vai faltando, né? Cadê? Onde- Fogos, explosões, Onde- coquetel Molotov. É assim que eu espero. A torcida que da vocês França comemora comemorem. assim as coisas, ó. Põe aí. O pau tora lá, geralmente. PSG quebraram tudo, mesmo sendo campeões. Paris comemorou outro título europeu do PSG e na mesma noite registrou uma quebradeira gigante. O contraste chama atenção porque o resultado foi uma vitória. A comemoração se espalhou pela Champs-Élysées, pelo Arco do Triunfo, pela Torre Eiffel e pelo entorno do Parque dos Príncipes. O balanço da noite incluiu 780 presos, incluindo 81 menores de idade, com suspeitas que iam de agressão a policiais até roubo e vandalismo. Em 2025, na primeira Champions do clube contra a Inter de Milão, a celebração também terminou em prisões e feridos. Paris não é uma cidade qualquer quando multidões se juntam. Da queda da Bastilha em 1789, as barricadas e a greve geral de 1968, essa repetição criou um padrão. Festas, protestos e confrontos usam os mesmos lugares e fazem parte de um ritual só. A Champs-Élysées é, além de cartão postal, o endereço escolhido quando o país quer pressionar o Estado. Em 2018, os coletes amarelos atacaram vitrines e enfrentaram a polícia, em protestos contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O PSG é um clube de identidade popular e das periferias, onde a relação com a polícia é tensa. A memória das revoltas populares de 2005, desencadeada pela morte de 2 adolescentes depois de uma abordagem policial, gerou semanas de revoltas pelo país todo e mudou a história da relação dos jovens com a polícia francesa. Esse jeito de agir em Paris se repete há séculos, em diferentes contextos. Até porque protestar e festejar não são coisas tão diferentes por lá. Para mais histórias do futebol que ninguém te conta, segue. Guguinha, se ganhar vai ter mais uns carros virados, vai botar mais fogo no Eu travei, carro. Cris. Você travou Eu não? Você travei? tá aqui. Guga travou. Reconecta aí, Travou. por favor. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas sua imagem tá travada. Reconecta aí, filho, por favor. Essa a gente tiver. A vitória da França, certamente. Vai ter mais uns carros virados, uns carros pegando fogo. Agradecer aos comentários no... Papo legal. A Paula, Berna, quem mais? Kleber Antônio. A Ana Paula disse que a torcida da Espanha vai se juntar com a da Noruega. Uma remada e sou Espanha. Tá, um negócio ruim demais. Marcos Boban disse que os franceses não tomam banho. É verdade. E cadê? O Diego José falou que vai torcer por uma final Espanha e França. Mas não existe. Essa já é a semifinal. Acho Não que dá, alguém amigo. não tá prestando atenção na Copa. Não dá, amigo. Acho que alguém chegou Infelizmente, atrasado. não dá. O Berna falou que o Messi é um alienígena, não tem como. A Júlia Piscinato falou que o Alex é argentino também. O Alex sempre muito razoável. O nosso Alex Amorim aqui do Desperta. E a nossa enquete tá rolando. Para quem vai sua torcida hoje, eu vou torcer pelos espanhóis. Achando que a França classifica. Olha, o Ilgamesh, querido Ilgamesh, que está sempre aqui, ele falou que a derrota da Argentina ia ajudar a trazer um pouco de foco na realidade para os argentinos, para que eles voltem a atacar o Milei e parem de perder tempo com futebol. Faz sentido, porque tá uma desgraça viver na Argentina. É melhor perder e voltar para a realidade, porque futebol tem esse poder, né, de iludir a galera. Inclusive, um dos motivos de torcerem pela seleção, pelo Hexa, é o clima de vitória que ajudaria, inclusive, na eleição do Lula. Tinha esse papo. E aí funciona também para a Argentina, né? Também ilude a galera lá. E é verdade, né? A gente sabe que futebol, os milico, inclusive, se deram muito bem com a Copa de 70, né? Estavam rolando uma pressão grande naquela época, mas a Copa acabou também fazendo com que o povo ficasse anestesiado, pelo menos por um tempo. Guguinha, terminamos o assunto França e Espanha, mas ainda falando sobre Copa do Mundo, a Globo vai ficar sem a semifinal pela primeira vez em 56 anos. A divisão de direitos de transmissão, a Cazé TV comprou o pacote com todos os jogos da Copa, com prioridade para escolher qual partida vai escolher, e depois dessa escolha a Globo ficaria com os confrontos restantes em 55 jogos. A emissora vai transmitir apenas o outro jogo, Inglaterra e Argentina. Pelo menos não vai ter ninguém gritando gol antes dessa vez, porque todo mundo vai ver pela Cazé TV. Eu prefiro, velho, pela imagem, que é 4K. Eu vou a ver imagem- na rádio. Então você vai ouvir, no caso, Que né? bom. Porque ninguém vê Eu na vou ver rádio, é porque a rádio complicado, não tem né? imagem. Rádio é emocionante também. Teve um jogo
que eu ouvi um bom tempo do jogo, uns 30 minutos do jogo, também na rádio. Um desses da Copa, eu não me lembro qual, mas nem era Brasil, claro que não era Brasil. E eu ouvi no rádio, cara. Então, quando eu era moleque, Lê, eu sou da época do nosso querido De Luca, do Príncipe. Quando ali, você era 80, moleque, só tinha rádio, né, Guga? anos 80, época do De Quando Luca. você nasceu ali na Copa de 30, era só rádio, não tinha. Na época do Google era Usava só carta bombril. ainda. Demorava 6 meses pra chegar o resultado. Isso. Era o Príncipe Lembra. Príncipe Lembra. Eu Então não a gente lembro, usava, não a lembro. gente ouvia rádio. Eu não lembro. Muito jogo na rádio. E também bombril na antena da TV para conseguir captar a Band. Porque a Band era só com bombril na antena. E os jogos eram na Band. A não ser em São Paulo, né? Que aí a Band é boa, né? Mas aqui em Brasília era... No Recife também era com bombril, tá, Príncipe? Porque você é de São Paulo, aí isso você não sofreu. A Band sempre foi boa, só em São Paulo. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo hoje só na Cássia TV. Ainda falando sobre a França, Guguinha, a França voltou a enfrentar um adversário que já está habituada fora de campo. Os ataques racistas a jogadores da seleção. O debate ganhou força depois que o ex-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, descreveu a equipe francesa como uma seleção sem franceses. Esse tipo de ataque se tornou mais frequente desde o título mundial de 2018. Segundo o historiador Ivan Gastalt, especialista em imigração e esporte, a ideia de que a França tem uma seleção sem franceses ignora a história do país, que há décadas recebe imigrantes e reflete essa diversidade também no futebol. Inclusive, ídolos como Zidane, Platini e Raymond Kopa tinham origens estrangeiras, fazem parte da história da seleção, mas ninguém fala sobre eles. O próprio Mbappé falou sobre isso aos 12 anos. Põe aí. Se a gente olhar na história, os melhores eram negros e árabes. Com exceção do Platini, o Cantona e tudo mais. Nossa, a voz dele tá mudada, né? E ele fala português ainda. Fala. Ele Tá vendo como ele fala bem português? Esse vídeo nos faz pensar também porque os jogadores brasileiros não têm essa consciência desde sempre. O Ernesto Xavier falou sobre isso. Põe aí. Os jogadores negros da França têm consciência política a ponto de se manifestarem publicamente contra a extrema-direita. E por que isso não acontece no Brasil? A maior parte dos jogadores negros franceses são imigrantes de segunda geração. Isso significa que eles são filhos de imigrantes das ex-colônias francesas e já nasceram na França. Uma pesquisa revelou que mais de 50% desses imigrantes e filhos de imigrantes sentem que não são vistos como franceses. E essa percepção vai aumentando de geração em geração. Eles são jogadores, mas antes de tudo eles são cidadãos que entendem a realidade das suas famílias e das comunidades de imigrantes discriminados na França. A consciência política e de raça é algo presente na vida deles. A extrema-direita propõe abre aspas, preservar-se a civilização francesa, fecha aspas. A França da cabeça deles é branca. Por isso, ter consciência racial é essencial para esses jogadores. O futebol é sim política. No Brasil, a desracialização das relações faz com que os negros, que ascendem socialmente, num contexto sem letramento racial e de consciência de classe, afasta os jogadores brasileiros da sua consciência de negros brasileiros. Do que isso significa? Já que o dinheiro coloca eles, em teoria, em uma outra categoria. Mas esse escudo que o dinheiro coloca é furado. Eles nunca serão vistos totalmente como parte dessa elite. A elite brasileira se preserva e ela é branca. O jogador negro ele se distancia da comunidade, o que é perfeito para o sistema racista, que perde um dos maiores influenciadores de jovens, que é o jogador de futebol. Entendem por que o letramento racial é fundamental? E aí, Guga Noblar, voltamos àquela história de que os jogadores não são franceses. Você invade... Hoje de manhã, o Ismael, que está sempre aqui com a gente, falou muito bem sobre isso. É o resultado direto da escravidão, do colonialismo. Você vai e coloniza Togo, Benin, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Guiné. Essas pessoas voltam para o país colonizador. Claro. O território não é parte da França? Togo não era da França? Benin não era da França? O Senegal? Pessoas têm o direito de voltar para a França, de ir para a França, o país que tomou o país deles. Claro. Esses jogadores são frutos de uma França multicultural, e multicultural em grande medida porque a França foi um
Um país que Saquear o mundo inteiro, colonizou, inclusive que saqueou e escravizou parte considerável da África. Então, assim, da África Árabe ali no norte, né? Marrocos, Argélia, Sudão, Tunísia, e da África subsaariana ali para baixo, Benin, Togo, Costa do Marfim, Camarões, aquela parte de baixo da África ali, onde tem tipo, todos aqueles mini paizinhos que são uma tripinha um do lado do outro, assim, Togo, Benin, Mali, todos os países ali colonizados pela França. As pessoas voltam para a França, ocasionalmente seus filhos vão jogar futebol e ocasionalmente esses filhos vão para a seleção da França. São filhos dessa diáspora africana causada pelo colonialismo europeu, e nesse caso a gente está falando do colonialismo francês no território africano. Nada mais natural. É que nem tipo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na Inglaterra joga gente que é filho de jamaicano, filho de granadino. A Inglaterra também colonizou parte considerável do mundo. Barbados. Essas pessoas ocasionalmente voltam para lá. Isso. Ou também países da África, a própria África do Sul, ou às vezes ali na Ásia, né, a Índia, por tanto tempo que eles ficaram ali. E aí é isso que acontece, claro, e para o bem do futebol, né, deles, porque antigamente a França não aceitava. A seleção da França tinha esse preconceito a ponto de não convocar filhos de imigrantes. Era uma coisa assim, o preconceito era absurdo. E quando passou para uma fase em que começou a convocar, o futebol de lá se tornou um futebol de altíssima qualidade. Hoje a França é a melhor seleção do mundo. Então é natural. Aqui no Brasil a gente também. A gente não colonizou, a gente é colonizado. Mas a gente também é fruto de uma miscigenação, de uma mistura. Então vai dizer o quê? Quem que seria o jogador que seria considerado, na opinião de um racista, repugnante, como esse ex-premier espanhol? Quem seria considerado brasileiro para ele? Não existe isso. Todo mundo é francês que nasceu lá. Isso é óbvio. E, enfim, não tem por que fazer um comentário desse, a não ser que você seja um sujeito ou muito ignorante ou um racista convicto. Ou as duas coisas. Aliás, para ser um racista convicto, você tem que ser um ignorante. Então, se expôs a uma situação que é um vexame internacional. Inclusive, a seleção da Espanha está tendo que se colocar contra ele. Os próprios jogadores da Espanha ficaram revoltados com esse comentário, até porque a Espanha também tem. O Yamal, que é o craque da Espanha, é das Ilhas Canárias. Ao pé da letra, no pensamento imbecil desse cara, ele não é espanhol. Então, a própria seleção da Espanha respondeu à altura e ficou com vergonha desse sujeito que só quando ele aparece é sempre, né, numa situação de vexame e de repulsa. Mais uma vez, esse sujeito aí aparecendo para manchar a reputação do futebol espanhol, né, como sempre. O Lucimar Martins escreveu racismo repugnante. E todo racismo é repugnante. Todo racismo é repugnante, isso mesmo. Guguinha, falamos sobre o preconceito com os jogadores franceses, mas vamos falar agora sobre ele, o ditador Mbappé. Você conhece o ditador Mbappé, Gustavo? Virou ditador. Voltou a circular a piada de 2022, o meme de 2022. Depois da renovação do Mbappé com o PSG, as reportagens apontaram que ele teria grande influência nas decisões do clube. Foi nesse contexto que nasceram as primeiras montagens retratando o Mbappé como ditador, acompanhada de memes. Sugeriram que o ditador mandava em tudo dentro do clube. Quando deixou o PSG no final da temporada de 23 para 24 para defender o Real Madrid, continuou sendo alvo. Inclusive, depois que o PSG conquistou a Champions sem ele, o técnico Luiz Henrique afirmou que acreditava que sua equipe estava mais equilibrada depois da saída do Mbappé. Vamos ver, põe aí. Explica aí, Letícia. Isso aí, gente, é o Mbappé mandando o presidente da França cumprimentar os outros jogadores. Isso é muito foda. E ele foi. Mandou o presidente foi. Tem mais um lá, põe mais um. Que moral, hein? Que moral do garoto. Diz aí esse aí, Letícia, explica pra gente.
Explica, Letícia. Esse aí, gente, é o Mbappé mostrando para os funcionários onde que limpa o gramado. E aí a galera, né, pega todos os vídeos que ele tá agindo normalmente e fala que ele tá mandando as coisas. E aí fizeram música e tudo mais. Tem que explicar tudo, né, para você. Tem que explicar. O jornalismo é mais ou menos isso que a gente faz. A Ai, gente explica as coisas para as pessoas. Tem até a musiquinha. Põe a musiquinha. É meio sem graça isso. É difícil entender. Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian Mbappé, Kylian dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe, Kylian Mbappé, Kylian dictador. As referências. Aí eu acho meio ruim, né? As referências os jogadores da seleção francesa apelidaram Mbappé de Mobutu. Referência ao ex-presidente do Congo, que era Pelo amor de um Deus. ditador. Foi meio pesado, né? No vídeo o Dembélé, Pesado. no Foi um cara vídeo, horroroso. porra, no vídeo o Dembélé fala, e é o Dembélé que fala, é aquele primeiro vídeo, não é? Põe aí. Aí. Bota o primeiro. Aí é o Dembélé que fala, Mobutu, Kylian, vem pra cá. Que doido, Guga. Achei meio pesado esse. Mas é o Dembélé que chama, né, então. O Mbappé, eu adoro o Mbappé, cara. O Mbappé hoje é o jogador de futebol. Mas, gente, não é só o melhor do mundo há anos. Eu já falo há uns 3 anos que ele é o melhor do mundo. Mesmo quando não ganha o título de melhor do mundo, ele é o melhor do mundo. E ele também é a melhor pessoa do mundo, cara. O Mbappé tá muito longe de ser um ditador. Se tem alguém que tem uma imagem de uma pessoa solidária, democrática, que luta pela democracia, né? Que luta contra a extrema-direita, que luta contra os ditadores. Na verdade, é o Mbappé, mas essa brincadeira é válida. Porque ele tem tanta moral que até o presidente atende às ordens ou aos pedidos do Mbappé, e ele merece essa moral toda. Esse cara realmente é diferente. Ele mesmo se zoa também. Fica falando que ele é meio ditador e tal. Ele vai pra zoeira. Ele é muito massa, o Mbappé. Ele tem que brincar mesmo. O Haaland é outro que sabe usar os memes em seu favor. Ele sabe brincar com essa linguagem da internet. O Mbappé sabe. O Haaland é outro cara muito gente boa também. E também é outro que se aproveita da linguagem da internet para engajar, sabe fazer isso. Os dois sabem fazer isso. O Mbappé é um cara muito bem-humorado. Né? Agradecer a todo mundo que comentou no Papo Legal aqui, falando sobre o Mbappé. O Romina falou, é um ditador a ser considerado, um ditador progressista. Kleber Antônio, Mbappé, ditador da bola. Tem uma galera que puta com o Mbappé, velho. A Regina Massarante falou, Mbappé impediu o corredor de honra para o Barcelona durante a cerimônia da Supercopa. Corredor de honra, não entendi, Regina. O Lúcio falou, Lúcio Beirão, Mbappé é prepotente. Ele não é prepotente, agora ele tem que ter aquela atitude de quem sabe que é o melhor do mundo. E olha que ele disse que não é, né? A galera fala, essa vai ser a sua Copa? Ele disse, não, essa é a Copa do Messi. Ele sempre se coloca abaixo do Messi. Eu não vejo essa imagem de prepotente. Agora, um cara que joga bola, ele tem que achar que é o melhor. Se você não achar o que é o melhor, velho, você não vai dar o seu melhor. Mas você precisa ser razoável, né? Você pode achar que é o melhor dentro... Não, eu quando jogava bola, Príncipe, eu me achava o melhor em campo. Quando eu achava que tinha alguém melhor que eu, era o dia que eu jogava mal. Se eu achasse que eu não era o melhor, eu amarelava. Não jogava direito. Então eu tinha que ter esse pensamento quando eu jogava bola. Quase fui profissional. Podia ter, quem sabe, feito uma carreira aí. Eu também. Você realmente é o maior, Guga. A minha avó quase foi... Faltou só talento. A minha avó quase foi uma bicicleta. Faltaram só 2 rodas pra ver. Quase foi. A minha avó tava isso aqui de bicicleta. Faltaram 2 rodas. Só faltou um pouco de talento. Quase cheguei. Um pouco. Só faltou um pouco de talento. Falei, não vou ser o Ronaldinho um dia, então eu desisti. Entendi. Foi essa minha
minha prepotência. Outro tema que... Um vídeo que a gente queria pegar, que rodou muito nas redes sociais esses dias, Gustavo, é falando sobre o neopentecostalismo da seleção brasileira. A Luísa Góes fez um vídeo no TikTok falando sobre os textos dos jogadores após a derrota. A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas abriu um debate sobre essas mudanças culturais e religiosas no Brasil. Um dos jornais mais tradicionais do Reino Unido atribuiu a derrota da seleção ao neopentecostalismo da seleção brasileira. Né o quê? Neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Em 2002... Neopentecostalismo. Em 2002 a gente tinha uma seleção que ouvia funk, pagode, fazia suruba. Hoje a gente só tem discurso evangélico. Vamos ver o vídeo da Luísa Góes. Eu escrevi fazia suruba. Depois que justificaram os erros com a vontade de Deus, ninguém nunca mais foi culpado de nada. A discussão sobre a influência e a dominação do neopentecostalismo tomou conta do Twitter nos últimos dias. O motivo? Jogadores da seleção fazendo textões e textões falando da vontade de Deus. Antes de mais nada, eu não estou aqui excluindo ou diminuindo a culpa de um trabalho mal executado por parte dos jogadores e da comissão técnica. Ok. Inclusive, isso aqui não é sobre os jogadores de futebol, é sobre a sociedade. Ou melhor, de indivíduos que fazem parte dessa sociedade, mas que acreditam fielmente que não precisam dela. Alguns pontos principais do neopentecostalismo são: a batalha espiritual, existe o bem e existe o demônio o horroroso, que é o demônio, a liderança centralizada. Eu tenho uma voz profética. O que é uma voz profética? A voz profética, ela questiona. A voz profética, ela anuncia os perigos que estão por vir. E uma das características mais danosas, a teologia da prosperidade, que basicamente... Deus tá super afim de prover você na sua vida financeira, na sua carreira. Ele vai te dar uma casa, um carro, uma taça. É desejo de Deus. Deus tá super preocupado com essa conta bancária. Resumindo, é tudo sobre meritocracia, individualismo. Isso entra em tantos cenários perigosos conhecidos pela gente, como, por exemplo, garantias promovidas pelo Estado, direitos básicos. Não. Você não precisa de tudo. Deus vai prover. É só você andar na linha, fazer certinho, dar por onde, dar seu dinheiro, que Deus vai... Você não precisa de direitos, você precisa conquistar os seus direitos. Essa individualização disfarçada de uma autossuficiência, de um empreendedorismo, mostra cada vez mais como nós estamos cada vez mais egoístas, cada vez mais autocentrados e cada vez menos preocupados a tomar responsabilidade das nossas ações. Mas é de se cobrar jogadores que já estão muito bem de vida e obrigada, que não querem tomar responsabilidade por suas ações, colocar tudo que aconteceu nas mãos de Deus. Faz sentido, né, Gustavo? Você não assume a sua porção de responsabilidade. Foi Deus, cara. Deus, é assim como Deus quis, podia querer, Deus não quis. Aí Deus não quis, não teve. Foi Deus. Deus, ele tem tanto tempo livre que ele assiste futebol. E aí ele escolhe quem vai ganhar. Esse ano vai ser a seleção que eu torço. Ano que vem vai ser a do meu sobrinho aqui, a do meu filho. Jesus, você quer que ganhe quem esse ano? É assim que Deus faz durante a Copa. Né? Cada ano ele escolhe um santo ou um filho dele para decidir quem vai ser o campeão. Vice, quem vai cair na segunda divisão. Olha, quem caiu na segunda divisão foi Deus, hein? Terceira divisão, a culpa é dele. Para mim, realmente é bem fácil viver assim, né? Você não precisa assumir responsabilidade nenhuma, você se isenta de tudo. Isso, inclusive, foi um discurso usado pelo Estado, né? Por conta disso, assim, boa parte da aceitação do catolicismo, inclusive, não só depois virando protestantismo, evangélico, neopentecostal, mas até catolicismo tem um pouco isso, né? De você colocar na conta de Deus, e isso convém muito para o Estado, porque aí não é culpa do Estado, aí não é culpa do político, aí não é culpa do rei, aí não é culpa da autoridade, aí não é culpa do imperador, na época do Império Romano, quando começaram a tornar o catolicismo a religião oficial, é culpa de Deus. Como isso é bom para os governantes, como isso serviu para políticos, para ditadores, para reis, se livrarem da culpa, e agora está sendo usado por jogadores medíocres. A mesma estratégia. E não funciona, amigo. A gente está numa época
da civilização que a gente não vai cair nesse papo idiota. A culpa é sua, seu incompetente do Neymar, que foi jogar pôquer e assistiu. E perdeu. Foi jogar pôquer e foi eliminado na primeira rodada. O teatro do Pateta. Pelo amor de Deus, a culpa é deles. Véio. Deus jamais coloquem Deus na conta do futebol, se é que de fato existe Deus. Pra mim, não existe. Guguinha, falamos aí sobre os temas da Copa do Mundo e vamos falar sobre outras coisas na macetada. Vamos falar sobre um tema que tem a ver com futebol, que é bet. A primeira metrópole no país a proibir publicidade de bet em espaço. Agora sim, Letícia. Qual é o DDD, Letícia? Adivinha, mano, adivinha o DDD. Por favor, fala dela, fala. Podia ser o vídeo do rato correndo na praia, que eu também mandei hoje. Mas não é sobre esse assunto. O Rio de Janeiro proibiu a publicidade de bets em espaços públicos. O decreto veta a divulgação de plataformas de aposta em eventos organizados apoiados pela prefeitura, tipo Carnaval e Réveillon. A proibição vale para marcas, aplicativos, promoções, slogans, mascotes ou qualquer outro elemento que identifique as casas de aposta. As empresas terão de remover peças já instaladas pela cidade, por isso a prefeitura suspendeu a aplicação de multa pelos próximos 10 dias. Quem descumprir vai receber multa e perder autorização para exibir a publicidade. Inclusive, saiu ontem o programa da Vivi, agora faz sentido, sobre bets no futebol. Está no YouTube e dizem que o roteiro é muito bom, que a roteirista é a mesma do Rolê Sério. Por isso dizem que é muito bom. Sou eu, gente. Vai lá prestigiar meu trabalho da Vivi, bonito, do Vitão. Vitão pica, mano. Se você vê a imagem foda, é Vitão. E o áudio, sabe de quem é? Pacheco. Ou seja, é um Rolê CL com a Vivi apresentando. É o Rolê CL, só que sério. Só que bom. Você quase falou isso, né? Não foi bem isso. Por isso que vão fazer. Vai, Gustavo, comenta. Não tem que ter propaganda de bet em tudo que é canto mesmo, no local público assim. Tem que evitar, galera. É que nem remédio, é que nem droga, é que nem bebida que você tem que tratar. Se bem que bebida tem em tudo que é lugar. Propaganda está bagunçado. Por isso que a gente vive num país de alcoólatras. Todo mundo é alcoólatra no Brasil, exceto eu, viu, Príncipe? Por incrível que pareça. Mas a maioria embarca nessa por conta disso, por ter propaganda em tudo que é lugar também. Isso incita, isso ajuda. Quando a gente era moleque, era pior ainda, né? Nos anos 80, Príncipe, você lembra? A gente podia beber. Assim, era proibido pela lei. Eu não lembro. Eu nasci nos anos 80, eu não lembro dos anos 80. Eu tinha 5 anos nos anos 80. Tá vendo? Você bebeu tanto. Tá vendo o que acontece? A galera dos anos 80. Anos 80 você tava na quinta infância já, Guga. Eu nasci em 85. Em 89, o último ano dos anos 80, eu tinha 4 anos. Você já era pai de 4 crianças. Pois é, bonitão. Você sabe que eu sou de 81 e quem é de 81 e 85 passou nos anos 90 e anos 90 ainda valia isso também, que era toda escola tinha um bar do lado da escola, que era para vender bebida para os alunos da escola. Era muito comum. Então a gente matava a aula para beber. Era comum isso. E a galera vendia. E depois o pessoal começou a fiscalizar para valer. E apertar. E tirou. E você não vê mais isso. E propaganda devia ser assim também. Agora aperta, agora vai para cima e tira também. Para a gente não ver mais propaganda do que possa nos levar a algum vício, né? Como bebida ou como bets. Bets tem... Hoje o mal do Brasil são as bets, né? Geral viciando nisso aí. E, enfim, não sou contra, não sou a favor da proibição, mas não tem que ter propaganda te incitando a isso. Você tá rindo do quê? Leia aí pra gente. Não, apareceu um tweet aqui no... Eu fui ver o Twitter e apareceu um tweet engraçadinho. Tá bom. Vai lá. Foi nada demais. E sim, eu acho que é o caminho. Propaganda de bet tem que ser regulada. Na falta de uma regulamentação nacional, a Prefeitura do Rio de Janeiro saiu na frente desse debate aí e fez a regulação municipal. Então, me parece que o único caminho possível é regular. Tem que regular a propaganda. O que pode e o que não pode? Pode espaço público? Não pode. O movimento pela inclusão falou, nasci em 82 e comprava cigarro e bebida para o meu pai. Isso também rolava, né? A gente comprava bebida e cigarro para os pais e
Vendiam. Em qualquer padaria, qualquer menor compraria bebida naquela época. O João Grício falou que não, que ele só comprava paçoca e chicletes. Mas, enfim, era comum. E o pessoal vendia, cara. E deixaria. E como propaganda, a gente tem que fazer o que fez com a bebida no passado, agora com as propagandas. Tem que regular. Você regula e você fala o que pode. Pode isso, não pode. Pode aquilo, não pode. Regular e fiscalizar. Ainda sobre bets, Gustavo, um morador de Campinas entrou na justiça contra Virgínia, Deolane e Carlinhos Maia, depois de dizer que perdeu quase 100 mil reais, mais de 100 mil reais em apostas esportivas divulgadas pelos influenciadores. Ele disse que começou a apostar depois de acompanhar as publicações dos três e passou a... Mas também você passou a acreditar porque a Deolane, a Virgínia e o Carlinhos Maia te disseram para acreditar também. Sim, amor, já viu o conteúdo deles? Eu já tive o dia especial do Carlinhos Maia. Entre maio e junho deste ano, ele movimentou mais de 50 mil reais em casas de aposta. A ação também mostra laudos e registros médicos que apontam perda de controle nas apostas, falta de apetite e até pensamentos de morte. Além da indenização por danos morais, o homem pede que a justiça determine a apreensão de documentação sobre o funcionamento a apresentação de documentação sobre o funcionamento das plataformas, incluindo contratos com influenciadores e informações sobre os algoritmos. Gustavo. Cara, sinceramente, ele viciou nesse negócio, ele tomou um prejuízo gigantesco. E tá querendo agora colocar esse prejuízo na conta de quem faz propaganda de bet. Eu não acho tão ruim não, sabia? Essa ação desse cara. É isso aí. Vai pra cima de quem, de certa maneira, te induziu, né? Eu acho que serve de lição para esses influencers. Eu também penso, Gustavo, o seguinte... Tem gente que pode chamar esse cara de trouxa, mas ele tinha 100 mil reais pra gastar em aposta. Você tem 100 mil reais pra gastar? Aí agora? Porra. Na conta dando mole? Olha... Eu não tenho 100 mil reais pra gastar. Então, assim... O cara gastou 100 mil. Quem é trouxa? Ele que tinha 100 mil pra gastar ou nós que não tem? Então, fica a reflexão. Agora, Príncipe, será que ele não tomou um prejuízo que ele não poderia ter tomado? O problema é esse. Se tu tá torrando teu dinheiro que você tem sobrando, você é otário e o problema é teu. Agora, tem uma galera aí que realmente está se endividando, né? A gente tem um monte de caso agora da galera que não tem 100 mil reais e realmente sai pegando dinheiro com mãe, com um amigo, com um tio, usa o cartão, usa o que tem, cria um monte de dívida e, no final, alguns até recorrem... A gente está vendo umas histórias trágicas, tem gente se matando por conta de bet. Então, não sei, vai que ele não tem esses 100 mil. E se ele tivesse realmente sobrando, eu não sei se ele ia querer processar esses influenciadores. Agora, tem que processar mesmo. Vai pra cima dessa galera que engana, porque tem influenciador enganando, criando um discurso que não é a realidade, que na prática você vai se dar mal. A chance de perder é gigante e o pessoal tá aí te induzindo ao erro para faturar milhões. Então, sinceramente, eu não tenho pena nenhuma desses influenciadores aí. Gustavo, a gente vai falar, acredite você, sobre ela, Letícia. Sites de compras falsas. Imagina, Gustavo, entrar numa loja online, escolher os produtos, encher o carrinho, acompanhar a entrega e a entrega não chegar. Essa é a proposta dos chamados sites de dopamina. Plataformas que produzem experiência de comprar sem ter nenhuma compra acontecendo, na verdade. A gente tem um vídeo aí para explicar para vocês mais ou menos como funciona. Põe aí. Eu posso comprar 10 iPhones e 10 PlayStation sem pagar um único centavo. Como? É um site de compras falso onde as pessoas fingem comprar coisas como sapatos, geladeiras e consoles de videogame. Sites assim, como este app de entrega de comida falso, estão ganhando popularidade na Coreia do Sul. Como qualquer outro app de compras, você escolhe o que quer, altera o pedido, põe no carrinho e rastreia a entrega. Só que nada chega, porque você não paga nada de verdade. Mas por que as pessoas estão fingindo fazer compras? Porque ainda dá ao cérebro uma dose de dopamina, a substância do bem-estar, sem consequências financeiras reais. Tipo uma terapia de compras, mas de graça. Para alguns, esses sites controlam desejos noturnos ou saciam aquela vontade de comprar.
As opiniões na internet estão divididas. Dizem ser um jeito esperto de se enganar para economizar. Outros questionam o sentido sem compras reais. Esses sites de dopamina são para você? Comenta aí embaixo. Eu já fiz isso. Meu Deus. Sério, Prince? O que eu encho de carrinho do Mercado Livre, Ah, tá. vou encher no carrinho. Eu também. Nossa, gostei. Carrinho. A ânsia de ter Carrinho. e o tédio de possuir. Mas aí, não compro. Entendeu? Eu só encho o carrinho. Nossa filósofa ali. A tendência começou a ganhar a força na Coreia do Sul e a aposta no prazer gerado pela sensação antes da compra. Os especialistas afirmam que a dopamina liberada antes... Calma. Os especialistas dizem que o cérebro libera dopamina durante a expectativa. Enquanto a pessoa pesquisa, compra produto e monta o carrinho. Mas mesmo sem vender produtos, esses sites registram o comportamento dos usuários, o horário de acesso, o produto visualizado. Esse dado pode ser usado para publicidade e análise de consumo. Claro. As plataformas podem até ajudar a evitar a compra por impulso, mas também corre o risco de manter o usuário preso numa busca constante pela sensação de consumir, mesmo sem gastar dinheiro, Gustavo. Mas aí depois tem um anticlímax. Você não vai receber o produto. A frustração não conta também? Só tem ali o prazer de, sou um trouxa, tô fingindo que tô comprando. Pra mim, não funciona, mas beleza, funciona pra algumas pessoas. Uau, peguei um PlayStation 5, aí não chegou. Não chegou, já ficar ali feito um otário, olhando pela janela, olhando pros correios, não chegou, e aí? Eu imagino que role também. Assim como tem a dopamina, tem, sei lá, qual hormônio que te faz se sentir pra baixo. Então, enfim, eu prefiro... Eu acho que é coisa de maluco isso aí, coisa enfim, não faz sentido pra mim, Príncipe, me perdoe. Há jeitos mais interessantes de liberar dopamina. Posso passar as dicas depois, me mandem no privado, mas há maneiras muito mais interessantes de liberar dopamina. Por exemplo, fazendo fumaça, Príncipe, pra ficar só numa mais leve. Mas há várias maneiras de liberar dopamina, tantas maneiras, jogando futebol, pedalando, fazendo natação, tocando pandurim. Há tantas maneiras. Então não tem por que perder tempo com um site que na verdade está te explorando, né? Está te usando para criar estratégias de venda. No final das contas você é só um produto e você não vai receber o produto que você quer. Acho meio idiota, Príncipe, né? Eu tinha visto esses dias. Não é a primeira vez que eu ouço falar disso. Eu tinha lido esses dias a matéria sobre esses sites aí e tinha já ficado meio surpreso como o ser humano quer viver numa outra realidade. E como a internet nos leva a isso, hoje em dia já tem a galera criando um óculos que você usa e você cria a realidade que você quer. Aí você tá olhando seu quarto, aí você muda, e vira, sei lá, a Disney, o seu quarto. Então a galera tá criando a própria realidade hoje, nas bolhas de Zap, mas também com a realidade virtual, com os grupos de Zap, com a rede social, e agora até com site de compra. Você cria uma realidade paralela que não é a realidade, não é fato, mas é a vida que você quer. E assim você acaba se tornando uma pessoa que se blinda aos fatos, à verdade. Você acaba se tornando mais suscetível ao fake. E é isso que a gente está vivendo na realidade paralela agora. Falando em realidade paralela, Gustafsson, o filho de Gustav, você já ouviu falar em necromancia digital? Poxa, agora eu tô na dúvida. Acho que não, mas me explique. As pessoas estão usando IA, Gustavo, para recriar pessoas que já morreram. O tema voltou à discussão depois que uma montagem viralizou com dezenas de pessoas reunidas numa arquibancada fictícia torcendo para a seleção brasileira. Põe aí. Não é esse. Certamente não era. Pô, parecia um maluco. Um meme do maluco bombado. Mas estamos encontrando. Tranquilo, tem 3 minutos de programa. Aí, ó, Gustavo. Porra, não, eu tinha visto aí, colocaram a galera. Só que mais do que isso, eles estão fazendo mais do que isso aí. Tem gente fazendo, Gustavo. Isso aí é
Isso é conteúdo para as redes sociais, né? Cucu. Isso aí é conteúdo para as redes sociais. Mas muita gente tem usado essa necromancia digital, IA, para recriar, a partir de fotos, vídeos e áudios de pessoas que morreram, vídeos realistas. Por exemplo, do pai da pessoa que morreu, do avô, da avó, de um parente, recriando essas pessoas numa realidade virtual. É isso. É um debate ético, né, Gustavo? Sobre a privacidade e o próprio processo de luto, né? Essas pessoas... né, você tem o direito de criar, de recriar essas pessoas. Teve o comercial da Maria Rita, lembra? Há uns anos atrás, acho que é da Volkswagen, em que eles recriaram a Elis Regina. É verdade. Porra, a galera fazendo propaganda agora, o pessoal morreu. Há 30 anos tá fazendo propaganda de iPhone daqui a pouco. Esse debate foi um debate que surgiu, inclusive, naquela época. Em que ano que foi isso? Deixa eu ver. Comercial Maria Rita. Comercial Maria bizarro. Rita. O Liberal do Bem fez um comentário. Acha pra gente a imagem aí, falou, gente. Por favor. Amor, mês de se vocês 29. quiserem de novo. Só acha a imagem, só a foto. Pode ser? Obrigado. Príncipe. O Liberal do Bem falou algo pertinente aqui. O Gugu, vocês podem voltar ao Gugu que vocês vão ver que é verdade. Ele parece o Capitão Pátria do grande... como é que era o nome? Ih, caralho. É propaganda, não é nem sério isso aqui. No seu tempo. Homelander. Ele parece o Homelander. Aí, ó. Essa imagem aí da Elis Regina recriada por IA na propaganda bizarro com isso, a Maria falta de Rita em respeito, 2023. Mas a filha autorizou, né? Não dá. Porra. Mas porra! Ela queria fazer essa propaganda. Então, pô, não dá. Aí o pessoal quer fazer também com aqueles hologramas, né? O holograma recria a pessoa em 3D. Parece que você está vendo a pessoa. Aí o pessoal quer fazer shows agora do Fred Mercury, do Michael Jackson com holograma. É a mesma discussão, velho. E já tá tendo essa discussão. Porra, pode? A indústria do entretenimento, o dinheiro, pode ressuscitar as pessoas de maneira virtual que seja, para colocá-las nessas posições de estar fazendo um show agora, tá fazendo propaganda, é pior ainda, né? Lógico que, para mim, isso é antiético. É a pessoa que tem que decidir, ela não tá mais aqui. Debate importante mais, Guguinha. A gente vai continuar ele em outro momento. Lembrando que temos o documentário do Flávio Bolsonaro no dia 23 de julho, 8 horas da noite, ao vivo, gratuito. Você vai ver Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Já com as nossas apurações exclusivas, com entrevistas exclusivas da nossa equipe, Júnior Dalpiva, Igor Melo, apresentado pelo nosso Eduardo Moreira, dia 23 de julho, 8 horas da noite. Se inscrevam aí no nosso link, roleicl.com.br. Dito isso, Guguinha, vamos voltar amanhã, a partir das 11h30 da manhã, aqui no Rolê. 11h30. Beijo. Adeus. Vamos. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos.
A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.